Estamos aqui juntos. Bom, hoje é quarta-feira, não, terça-feira. Terça-feira, estamos aqui na casa da irmã Patrícia, irmão Jason. O Pedro está ali, a Esther. Né, turminha? Aqui, ó. Oi. Olha lá, turma. Pedro, a irmã Patrícia lá atrás, a irmã Esther ali, o irmão Jason aqui. A irmã Sinésia e a irmã Nancy. Todo mundo aqui. Somos agradecidos a Deus, viu, irmãos, por nós podermos seguir. Amém. Né? Uma bênção. No meio, assim, né, de toda essa situação tumultuada que o mundo passa, né? No meio dessa confusão e todo tipo de situações estranhas que vão aparecendo, nossos filhos vão crescendo dentro das nossas casas, no temor do Senhor, né? No cuidado de Deus. Oi, irmã Letícia! Estamos aqui na casa do irmão Jason. Samira está aí também, né, Samira? Haha, olha aqui! O Dreto, não sei se chegou, mas estamos... Talvez até a Samira já dormiu. A vez até dormiu, A Samira, que ela chega da escola cansada. Cansada, daí dorme. Janta, deita lá no sofá e dorme. É uma bênção ver que o Senhor cumpre o seu cuidado, né, sobre nós. E nós vamos sendo fortalecidos na palavra, né, no Senhor, na vida que Ele tem para a gente viver, vai nos guardando. Então é uma bênção. Nós somos gratos ao Senhor. Mais uma vez estamos aqui. E dia 31 de julho, né, no inverno, aqui em Florianópolis, no sul, esse frio. E estamos juntos com todos os que em todo lugar são santificados em Cristo, pelo chamado de Cristo, né? Sempre lembramos de 1 Coríntios, né? Mas hoje ela vai lá embaixo, que vão lá, o pastor faz aniversário, hoje parece lá deles ainda. A Rebeca não está aqui. Não, ela fez aniversário ontem. Fez aniversário ontem. Quantos anos mesmo? 7. Em 1 Coríntios, o Senhor revela para nós que Ele tem os seus santos, né, os seus separados, né, que estão em todos os lugares. Em todos os lugares. E o fato de nós estarmos em todos os lugares, 1 Coríntios 1, de 1 e 2, não muda nada na forma real do corpo, né? Na forma... Olá, irmãos e irmãs, queridos, mais fazendo um oi aqui, né? Então nós estamos, como o Senhor disse, conduzidos pelo mundo todo, como é de fato vontade do Senhor, que nesse último dia, né, haja um sal sendo jogado sobre o mundo, que é o povo dele, né, o sal de Deus, aquilo que Ele fez de nós para que aconteça o testemunho, aconteça a manifestação de Deus, né? Então a misericórdia é apresentada, o amor de Deus é apresentado na salvação de pessoas, e isso é pelo mundo inteiro. E nós, como testemunhas, Ele nos deu a honra e a bênção de estarmos caminhando nesse ainda tempo, né? Ainda o tempo, como uma prova dessa graça da salvação. E Ele está fazendo isso acontecer em cada geração, né? Então é um chamado.
o chamado de Deus e a santificação são coisas maravilhosas de Deus, graciosas ações do Senhor, né? O ato de Ele chamar, né? Quando o fato de Jesus chamar, de Deus chamar, já revela que há uma centralidade absoluta nele, né? Então, fica assim muito evidente, até revelado, né, que não há uma centralidade em cidades. Não há centralidade em religiões. Não, isso não existe, né? Porque quem chama é Cristo. O fato dele chamar é a evidência do senhorio. Por isso que ele é chamado de Kyrios. Kyrios no grego é aquele que é o imperador, é o dono de tudo, é o criador, é o que tem autoridade sobre tudo, né? Sobre todos. E que misericordiosamente estende o tempo para que pessoas sejam tocadas, para que se cumpra o número dos salvos. A população do céu seja cumprida até a última geração que acontecer por causa do último salvo que tem que haver. De tal maneira o salvo é o sinal do fim, o salvo que é o sinal do fim, né? É de tal maneira essa grandeza que o salvo é o sinal do fim, né? Que ele afirma isso lá em Mateus 24, ele diz, olha, o Evangelho, a palavra de Deus, ela vai alcançando pessoas em todos os tempos, e então virá o fim, então, que é Cristo, né? O fim é Cristo. E aí ele vai alcançando pessoas. Isso aí é a marca do fim. A marca do fim é quem salva as pessoas dentro do tempo, né? E então o ato de Deus, ele está tão, vamos dizer, derramado sobre a terra nesse último dia. Ele está tão derramado sobre a terra em salvar e salvar, alcançar pessoas em tantos lugares, né? Que mobilizou uma força maligna tão grande sobre a terra, uma força maligna tão grande, para ver se consegue, pelo menos, diminuir a capacidade do ser humano de pensar, né? Se conseguir fazer com que as pessoas não tenham condições sequer de pensar, né? Pensar não no sentido normal, assim, acadêmico, estudar em faculdade, essas coisas são normais, todo mundo faz isso daí, né? Mas pensar em profundidade como gente, como pessoas criadas por Deus, né? Nas dimensões que Deus nos fez para pensar, né? Esse é o grande luta que se levantou do diabo nesse último dia, no escatom kairos, nesse último dia, né? Para diminuir a capacidade das pessoas de pensar de tal modo que eles se acomodem com qualquer coisa. Ele se acomoda se ele estiver ganhando um bom dinheirinho, ele se acomoda se ele tiver uma casa, se ele tiver um carro, se ele estiver numa zona de conforto, se ele tiver uma religião, se ele for ateu, se ele tiver um iate ou se ele não tiver nada, ele se acomoda, as pessoas se acomodam naquilo, né? Uns se acomodam em estudar um monte, não para de estudar nunca, uns se acomodam em trabalhar, que não para de trabalhar nunca. Cada um vai se acomodando dentro desses guetos, né, assim, estáticos, fica ali. Mas ele não pensa mais. Ele não tem condições de perceber ele mesmo e o sinal de Deus, né? Isso na Bíblia é chamado de
Síndrome de anourese. Síndrome, não tá escrito, esse nome não está na Bíblia, né? Só está anourese, isso está. Né? Em Lucas, lá no 24, Lucas 24, 25, Jesus fala sobre a síndrome de anourese, a síndrome do nous, é essa profundidade do ser que já não pensa mais. Não pensa nesse sentido, da grandeza, da capacidade de observar a realidade que Deus fez, que Deus está mostrando, né? Então, a palavra de Deus diz, por exemplo, né, que os céus e a terra manifestam a glória de Deus, mas o pessoal é capaz de dizer que não, Deus não existe, que tudo surgiu por acaso, né? Aí as pessoas, eu estava vendo uma reportagem hoje num site bem importante na área da ciência, eles estavam dizendo assim, por que até hoje nós não encontramos ETs? Né? Olha, irmãos, a pergunta que fazem... Mas tem gente que já viu, né? Né? Não, mas o ET, no sentido assim, ele olha e vê o Sol, por exemplo. O Sol todo mundo viu. Né? A Lua todo mundo viu. Marte todo mundo viu. Outro dia teve o eclipse. Todo mundo viu. Agora o ET é um que diz que viu, outro diz esses malucos. Não é que nem todo mundo vê o Sol, por exemplo. É uma coisa óbvia. Né? Você tem o óbvio, a árvore. Todo mundo viu uma árvore. Não é só uns carinha lá que... eu vi uma árvore. Todo mundo viu uma árvore. Né, irmãos? Então, agora... Tem de monte. Tem de monte. Né, Pedro? Essa montanha toda. Árvore. Agora, ET, né, ninguém viu, a não ser esses loucos. Aquele cara todo com os cabelos pichados que aparece no History, que não, nós temos que pesquisar mais. Ele falou outro dia. Claro, porque agora tem a outra temporada, né? Então, o pessoal estava perguntando por que o site famoso, importante, space.org, né? Por que até hoje nós não encontramos ETs? São bilhões de planetas. Bilhões, e não tem. Né? Então, nem nada, não existe. Por quê? Ele pergunta. Então aí ele fala, aí ele coloca lá 9 desculpas porque não encontramos ETs. Aí ele vai falar isso aí. Aí ele estava num debate lá, peguei e escrevi uns negócios. Eu respondi alguma coisa lá no site, falando, olha gente, se nós estivermos numa plataforma errada, numa plataforma de pensamento errada, que contempla a ideia de que ET existe, então você vai ficar perguntando isso. Por que nós achamos ET até hoje? Né? Ou eles devem estar em algum lugar. Então você está numa plataforma, essas pessoas, que não consideram mais a possibilidade da realidade. Mesmo com as evidências de bilhões e bilhões de pesquisas em planetas, em tudo que tem por aí, até eles falam, mas não tem nenhum oi no espaço, nenhuma mão abanando. Eles falam lá no site, mas não tem ninguém nem fazendo assim, de algum lugar. Né? Que coisa. Né? Não tem. A plataforma é errada, mas a pessoa acredita na plataforma errada. Né? Ao acreditar numa plataforma errada, você vai ficar pensando errado. Aqueles pensamentos começam a ser reduzidos, a capacidade de pensar. Né? E fica pensando errado. Né? Aí, outra pessoa perguntou hoje para mim, a irmã Delma, né? Ela falou assim, pastor, onde que está... O senhor tem algum estudo sobre o fim dos tempos? Né? O senhor tem algum estudo sobre o Apocalipse, sobre não sei o quê? Tem. Né? Ela falou assim, faz 7 anos que nós estamos estudando Apocalipse. 7 anos. Tem antes um pouquinho, não lembro, mas praticamente desde 2013, por aí, estamos dentro dessa ideia, buscando, né,
e essa revelação da palavra no que significa o último dia. Mas onde que isso está? Eu falei, isso está no YouTube. Está tudo gravado. Os filmes estão todos lá, né? Porque ela está assim, estava muito chateada, porque ela disse, pastor, o senhor já viu esse vídeo? Eu já tinha visto, todo mundo acho que já viu aquele cantor que subiu ao palco num lugar aí, domingo no Brasil, e começou a dizer para todo mundo que Jesus era travesti, que Jesus é gay, que Jesus é bicha. Ele falava assim do palco, e a multidão que estava ali assistindo ele, que também era gay, então todo mundo, tudo histérico, dizendo que sim, amém, né? Dizendo amém para aquele cara, aquilo ali. E ela falou, o senhor viu isso daqui? O senhor viu isso daí? Eu falei, só que isso daí que está acontecendo, né? Isso tem essa manifestação. Tem uma outra cantora famosa, apareceu dando entrevista também essa semana, dizendo, nós temos que andar com os demônios. Acho que é a Daniela Mercury, acho. Nós temos que andar com os demônios mesmo. Acho que é a Daniela Mercury. Nós temos que andar com os demônios. Né? Então, assim, aí o pessoal, o senhor já ouviu essas coisas? Eu falei, já vi. Né? Meu Deus. Mas o que é isso, pastor? Eu preciso de saber. Está escrito aqui em Apocalipse. Né? Está escrito em Apocalipse, e isso, você não deve ter nenhum tipo de espanto quando o Apocalipse diz assim, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Né? Aquele que está praticando a iniquidade, vai praticar mais iniquidade ainda. Aí ontem, entre aspas, na Santa Inquisição, que fizeram contra o Bolsonaro, né? Porque ontem não foi uma entrevista, foram 1h30 no Roda Viva de ação bizarra de Satanás no esquerdismo contra o Bolsonaro. Aí chegou uma hora lá que um repórter da Roda Viva diz assim, o senhor sabia que Jesus era refugiado? Irmãos, a gente tem que ouvir essas barbaridades. Quando que Jesus era refugiado, irmãos? O cara, é claro, o Bolsonaro é cristão, tem uns, porque ele é católico, não sei o quê. Irmãos, não voto mais nele porque ele é católico, eu não voto mais nele porque... Uma loucura, irmãos. Agora dizendo, o senhor sabia que o cara é ateu, o cara não é nada, mas ele buscou não sei onde essa informação, acho que foi no Papa, né? O Papa que falou que o Jesus quem? Refugiado, irmãos, que absurdo. Irmãos, um império chamado Império Romano dominava o mundo inteiro. Todo mundo que estava dentro do Império Romano era do Império Romano, não era refugiado. Sem falar que Jesus já era judeu, quer dizer, né, nasceu ali na Judéia, em Belém, foi lá para morar na Galileia, que era a terra lá que ele tinha, voltou, nunca teve nada com refugiado, nada a ver. Mas, assim, as pessoas têm uma maneira de pensar tão devastada, tão degradante, tão degenerada, que eles ficam naquelas plataformas. Aí eu estava dizendo, irmã Delma, você vai lá, examina esses textos, né? Agora, se quiser conhecer mais, tem os estudos lá, as gravações, só que é 7 anos de gravação, né? São centenas de horas. Agora, essas coisas não dá para pegar em um dia ou outro, de um dia para o outro, né? É preciso ter um cuidado, falei assim, um cuidado com a nossa mente. Como que nós estamos lidando? O que está procurando cativar a nossa mente para levá-la a pensar em determinadas plataformas, né? Numa plataforma, Jesus é um refugiado, na outra ele é travesti, na outra ele é gay, na outra ele é isso aqui. Então, quer dizer, o que é isso? O que acontece? Tem que atacar o cristianismo. Porque, claro, o esquerdismo ataca o cristianismo de frente. A gente sabe disso, faz tempo que a gente está falando isso. Só que agora eles estão vendo que vão perder mesmo,
Então eles estão abrindo o jogo mesmo, estão abrindo o jogo na música, na arte, na política, nas entrevistas, nas escolas, né? Levando assim, de arrastão a nossas crianças, querendo destruir a mente das nossas crianças, né? Mas em nome de Jesus, a gente vai seguindo. E é preciso que tenhamos cuidado, porque aqui em 1 Coríntios, quanto em Lucas, são dois textos, Lucas não, Lucas que fala da anourese, né? Lucas 24, 25, né? Ele fala assim, vocês demoram a entender. Irmãos queridos, Jesus está dizendo assim, aconteceu alguma coisa na mente de vocês, a palavra no grego é nous, né? Demoram a entender é uma palavra grega e a crer. Então, aí você não consegue ter fé. A palavra grega, demora a entender, ela é assim, anourese, quer dizer, anourese. Significa sem, não tem nous, não tem capacidade mais de distinguir o sinal, a profundidade, a grandeza do sinal da verdade, daquilo que Deus está fazendo, que é Cristo. Cristo está diante de vocês, são discípulos, mas eles não estão vendo Jesus mais. Por quê? O que acontece com a mente das pessoas, né? Então, esse é um alerta. E aqui em 1 Coríntios, ele fala sobre isso, quer dizer, a pessoa é chamada por Cristo. Ao ser chamado por Cristo, ele é, nesse chamado, separado por Cristo. Então, santificado. E estamos em todos os lugares. Então, a nossa identidade está em Cristo, no que Ele que chamou, né? E isso é bem importante ter no coração de um cristão, né? Porque a palavra chamado é kalel. Irmão, não pode esquecer, né? Nós somos chamados, então há um kalel, quer dizer. Agora, voltando para João 21, claro que Jesus, com a sua palavra, é o único que pode curar a anourese, essa cegueira, essa plataforma errada, esse caminho estranho, né? E que a pessoa pensa que está certo. E às vezes tem até koinonia na anourese, que eram aqueles dois lá, e a palavra até é no plural, né? Vocês são tardios de perceber a coisa. Vocês dois têm uma comunhão na anourese, né? Aqui em João 21, nós vimos outro dia aí, e pensamos juntos, nos 7 discípulos dentro do barco. Quer dizer, os 7 anouréticos, né, perdidos dentro daquele barco, no barquinho de Pedro. Não entra no barco de Pedro, não vá atrás de Pedro. Não é esse Pedro aqui, né? Esse Pedro aqui é de Jesus. A Esther também. Não é mesmo, gente? Maravilha, hein? Agora, o que está acontecendo com Pedro aqui, irmãos, é que ele tinha levado a turma toda a ficar longe. Falou, olha, não tem mais nada para fazer na vida, o que eu vou fazer? Eu vou pescar. Vai pescar. É o que ele fazia. Era a função dele antes, né? Muita gente, assim, quando não tem um raciocínio profundo, ele vai naquilo que está mais ligado ao que ele gosta, ou que ele gostava. Eu já vi muita gente dizendo assim, pastor, como é que eu vou sair da igreja? Eu gosto tanto da igreja. É o barquinho de Pedro. Ele fica lá, ele não sai. Ele entra no barco de uma coisa chamada igreja, né? E ele não pensa. Dificilmente um cristão
ele tem o lastro de... Ele tem uma saúde no nous, a ponto de perceber que o que acontece com o cristão é um chamado. Chamado, quer dizer, Kalel. Kalel não é para ser traduzido por igreja. Kalel é um chamado. Você foi chamado por alguém, né? E o barco de Pedro estava lá navegando. Eu vou pescar, mas como você vai pescar? A tua função não é essa, Pedro. A tua função não é pescar. A tua função foi dada por alguém que disse assim: eu te farei pescador de homens. Você esqueceu? Esqueceu, né? E junto com ele, porque ele tinha uma certa influência, levou todo mundo, 7. Quer dizer, ele mais 6. Né? Ficaram lá dentro do barquinho, navegando, não pegava nada. Claro, não vai dar nada. Quando você quer fazer uma coisa fora de Cristo, não vai dar nada, por melhor que seja. Mas ele não estava fazendo nada errado, pastor, ele só estava pescando. Então, mas ele estava contra Deus. Deus tem um propósito para nós. Né? Nós temos que tomar um cuidado muito grande. Na hora que a gente for pensar alguma coisa, fala assim: Senhor, tu queres isso mesmo? Será que é isso? Né? É uma vigília. Nós precisamos vigiar o tempo inteiro. Não é essa a primeira lambança de Pedro. É porque isso foi depois de Jesus ressuscitar. Ele estava ressurreto já. Né? Eu vou embora, vou pescar, gente. Né? Então, a gente tinha visto que Jesus ressuscitou. Mas vou pescar. É assim, não é pouca coisa, né? Não, eu falei, vou pescar, acabou. Mas não, então, além dele, ele foi com a turma, né? E claro que a gente vê que eles estavam tão distantes de Jesus pelo versículo 4, João 21, 4. Né? João 21, 4. Diz o texto aí que eles nem reconheceram Jesus. Né? Toda essa palavra aqui, irmãos, até o versículo 14, toda essa palavra aqui, do 1 ao 14, que a gente tem registrado como revelação das Escrituras, é o Senhor preparando o coração dos seus queridos discípulos para um momento sublime que vai acontecer daqui a pouco. É a hora em que tudo de fato, é o momento em que tudo de fato se torna conjugal. A relação, ela se torna significativa, verdadeira. Né? Tudo passa a ter significado e válido, e tudo se valida se de fato houver a base em amor. Amor de Cristo. Amor de Cristo e para com Cristo. Porque daqui a pouco, Jesus vai perguntar para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Só que essa pergunta que vai aparecer do versículo 15 para frente, irmãos, não pode ser separada do começo, desse momento anterior aqui, em que eles nem sabiam quem era Jesus mais. Né? Então, antes de nós estarmos diante de Cristo, de fato, para responder se nós o amamos, Ele mesmo, Cristo, vai santificar a nossa vida, do jeito que tem que ser. E santificar a nossa vida é Ele resolver dentro de nós a saúde do nosso nous, do nosso ser, para que a gente veja o sinal de Deus, aquilo que de fato Deus está fazendo na terra. Né? E não sermos enganados em plataformas erradas, para a gente ficar fazendo perguntas erradas, modo errado de entender as coisas, qualquer uma, a política, a ciência, a questão espiritual. Mas a maioria dos cristãos estão na plataforma de igrejas. E eles falam num tal de Jesus. É como eles aqui no Lucas 24, eles falaram assim para Jesus. Eles falaram para Jesus: será que tu é um estrangeiro ignorante que não sabe nada do que aconteceu? Irmãos, é capaz de acontecer. Hoje acontece a mesma coisa. A maioria dos cristãos tem a Bíblia e não tem a palavra de Deus, eles têm a Bíblia.
Aí eles abrem a Bíblia, eles encontram os nomes bíblicos, Jesus, Deus, essas coisas todas, Espírito Santo, tudo eles falam, eles veem isso aqui. Aí quando eles vão falar as orações deles para Deus, o Deus da Bíblia, não da palavra de Deus, o Deus da Bíblia, aí quando eles vão falar as orações, ó Deus, abençoa essa igreja, mas a igreja não existe. Jesus está dizendo, Jesus só vai ouvindo os discípulos de Emaús falando para ele, Jesus, será que tu, ensinando Jesus, irmãos, será que tu é um estrangeiro que não entende nada, não sabe nada do que aconteceu? Hoje Jesus está nesse status em relação aos cristãos. Os cristãos estão falando para um tal de Jesus que não é o Jesus da palavra de Deus, é o Jesus da Bíblia, retirado da Bíblia, né, no sentido acadêmico, de escola bíblica dominical, de faculdades teológicas, de teologias, né? Então, na faculdade teológica, uma das matérias que eu dei aula há muitos anos, e outros professores e outros amigos de escritores, eles diziam uma frase que era bem interessante de ouvir. Eles diziam assim, teólogos todos nós somos. Resta saber se a nossa teologia é boa ou é ruim. Aí eu falava, nossa, que frase maravilhosa. Frase satânica, irmãos. Teologia, não existe teologia boa ou ruim, ela é satânica. A teologia é satânica. O que existe é a palavra de Deus que não permite formação de teologia. A palavra de Deus é Deus falando, não tem jeito de fazer teologia dessa palavra. Por isso que aqueles discípulos não conheceram Jesus. Não conheceram, né? Então, o que está acontecendo aqui em João, capítulo 21, e Lucas também lá, e aqui, no Jesus pós-ressurreição, é Jesus querendo demais mostrar que Ele é o único. Ele é o único. Então, nosso coração, nesse último dia, como dizem outros estudiosos de outras áreas do ser, nem cristãos são, da psicologia, da política mesmo, da sociologia, ele dizia assim, a batalha desse século é a batalha pela posse da mente. Por isso que eles não gostam do Bolsonaro, né? Porque ele está lutando por um fundamento cristão. E o esquerdismo, ele quer acabar com a capacidade das pessoas de pensar. Eles têm que ser tudo esquerdista, tudo sob o domínio de Lula, não importa quem seja. O cara é réu pela 7ª vez, irmão, não é possível, né? 7 vezes réu, condenado em uma. Os outras 6 vai ser condenado daqui a pouco. Vai pegar uns 200 anos de cadeia, né? E mesmo assim o pessoal, não, ele tem que ser candidato. Mas o que é isso? O que é isso? O que acontece com a mente das pessoas? O cara é um bandido, 7 vezes réu, condenado, e o pessoal diz assim, ele tem que ser candidato. O que é isso? Né? Algo. É a mesma coisa que igreja. Esse pessoal, o bandido é o juiz que... Bandido é o juiz. Vamos investigar o juiz. Né? Então, irmãos, não, é uma loucura, é a perversão absoluta. E o pessoal não percebe. Isso é a anourese infernal. Mas isso está na ciência. A pessoa fala assim, alunos, o planeta Terra tem 1 trilhão de anos. 1 trilhão de anos, isso é um absurdo. O planeta Terra tem uns 20 mil anos, o planeta Terra e o universo inteiro. Né? Não tem mais que isso. Não. Só que o pessoal, mas não, porque você vai na escola, é bilhões de anos. Né? Mas o que é isso? O que acontece? Né? Não, a plataforma está errada, ela está dentro de uma ideologia, né, que foi formatado ali. Ah, vocês vieram do macaco. O vô do Pedro era macaco. Ô, Pedro, teu avô era macaco? Não, era macaco, tá certo. Nem o meu avô era macaco, de jeito nenhum. Né? Já pensou? Meu avô macaco? Não. Mas quem que fala isso? A escola. Você tem que chegar para a professora e falar assim, professora, meus avós não eram macacos. Você tem que falar assim, era gente.
Sempre foi gente. E o avô do teu avô era macaco? Não. Eu não sei. Não. Era gente, era gente. Eles não vieram das árvores. E antes de ser macaco, eles falam que era peixe. E não era nem para ter macaco então, né? Não era nem para macaco. Não, já tinha É. virado todo mundo gente. Era tudo gente. Irmãos, é uma loucura, mas o pessoal tem que ensina isso na escola. Já pensou? Você tem que, acho que a pessoa que acredita nisso tem que ter mais fé, vamos chamar assim, tem mais fé do que crente para acreditar numa coisa dessa. E antes de ser peixe, a gente era uma ameba, uma gosma, sabe uma gosma? Então. Sabe aquelas amoebas que vende? Então, a gente era tudo isso. Mas isso quem que fala, gente? Quem que fala uma coisa dessa? As escolas falam isso. Gente, que loucura! Né? Algum dia nós vamos estar orando pelo nosso país, que nós vamos conseguir levar um ensino bom para as escolas. Nós vamos dizer que Deus fez o mundo. Isso não é nada de religião. A gente só começou a ouvir depois que a gente se converteu, né? É. Começou a ler a Bíblia. Aí fala, não, isso é diferente a história aqui. A versão é outra. A gente acreditando. Olá, irmãos. Animal racional, nós. Animal, a gente era chamado de animal. Animal racional. A gente não é animal, a gente é gente. A gente é gente. Professora, eu não sou animal, não. A senhora é animal? Ela vai falar, não sei. Ela, como não sabe? A senhora é gente, professora. A senhora é gente, professora. Eu olhando assim, dá a impressão que a senhora é gente. Né? Mas se eu falar que a gente é animal, é um absurdo. Né, irmãos? Animal racional, coisa de louco. Né? Então, as plataformas são bizarras, irmãos, bizarras. Né? Então, aqui, Jesus, antes de... nota que para chegar na pergunta se Pedro o amava, muita coisa tinha que ser limpa no coração de Pedro. Né? O amor é algo tão profundo, tão sublime, tão grandioso, que deve reger as relações todas da nossa vida. Mas o amor, ele não contempla erro, não contempla mentira. Não é possível, né? Amar e aceitar as mentiras. Não dá certo. Né? Eu amo, mas eu minto pra caramba. Não dá, quer dizer, não pode ser assim. Você mente pro seu papai? Não, tá vendo? Nem isso, a gente não quer isso, porque a gente ama. Né? O papai não mente pro filho, a mamãe também não mente pros seus filhos. Não é assim. Eu não minto para minha esposa não mente para mim. Não, a gente ama. O amor, ele é verdadeiro, diz a própria palavra, né? Então, né? O movimento popular iniciou atos pela candidatura de Lula. Então, o pessoal vai greve de fome por causa do Lula, isso é um absurdo. 6 pessoas. É claro que o Lula não ia fazer greve de fome, ele não é burro, né, irmão? Ele terceirizou a greve de fome. Passou para 6 carinhas lá que, sei lá, esses caras são malucos. Não vão fazer nada. Vão comer escondido. 6 integrantes das redes sociais oram antes de iniciar a greve de fome. Não, olha, o que é isso? Né, irmãos? Então, as plataformas Já está lá caindo dos pedaços. do coração humano, o coração... O Lula já está lá caindo dos pedaços. Tá uma loucura, é difícil. Né? O coração humano está sendo tocado pela palavra para salvação. Em Romanos, capítulo 1, diz assim que a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, diz a palavra. Então, é um chamado para a salvação, é um caléu para a salvação. A palavra que salva pelo chamado e te muda a tua vida, a tua plataforma, né, o teu modo de pensar. E aqui nesses textos, nessas testemunhas do Senhor, a gente está vendo que o Senhor está encontrando discípulos com problemas mentais, né, profundos. Eles diziam-se discípulos de Jesus, mas eles estavam numa confusão. Vamos lá com Pedro, vamos ficar no barquinho. Diz aqui o texto que logo que, em João 21, né? Eles falam assim,
não reconheceram Jesus, nem nada. Aí Jesus perguntou a eles se eles tinham coisa para comer. Jesus falou que eles falaram que não. Aí Jesus disse, olha, faz assim, joga a rede. Filhos, né? Filhos, tal, aquela coisa amorosa. Joga pro lado de cá a rede e tal, né? Na verdade, ele falou, joga pela direita. Tem que ser da direita. Né, irmãos? Direita em relação a Deus, tem que ser da direita de Deus. E quando Jesus, todas as vezes, irmãos, que Jesus abençoou alguém, todas as vezes que ele abençoou a gente ou qualquer pessoa que ele quer abençoar, ele nunca abençoa com pouco. Ele pode pegar pouco, mas ele vai transformar em muita coisa. A bênção é muito grande, sem medida, diz a palavra de Deus, sem medida. Então, ele quer nos alcançar, quer nos limpar, acertar a nossa visão de tal modo que a gente conheça ele, e vai tocar em nós, nos abençoar, como aconteceu aqui, ele abençoou eles. Ele orientou, ele falou, faça isso, jogue a rede aqui. Aí eles pensaram, vamos jogar. Aí jogaram, e uma grande quantidade de peixes, e João, diz lá no versículo 7, reconhecendo que era Jesus, ele disse para Pedro assim, Pedro, é o Senhor! É o Senhor! Né? Aí Pedro pegou, pôs logo aquela roupa lá, que ele tinha lá, e diz o texto no versículo 7 que ele pulou do barco. É a melhor coisa a fazer quando você reconhece Jesus, é deixar tudo o que você estava fazendo de errado, que não era, porque você só vai ver se é certo ou não, por Cristo. Não adianta. É só Ele mesmo. Que Deus está querendo alcançar, Cristo quer alcançar o coração de todos nós todo dia. E oferecer a nós a revelação da verdade. Né? Certo dia Jesus falou assim para Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Olha só, irmãos. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando ele ressuscita, ele dá a vida ressurreta. Né? Ele é que serve a vida ressurreta para a gente. Né? Então, ele está querendo que os seus vivam o tipo de vida que ele é a vida ressurreta, a vida de uma nova maneira, um novo modo de vida que tem. Né? É um novo modelo, um novo modo. É modo ressurreto. Né? Não é o modo aqui da terra, é o modo ressurreto. Ele tem esse modo para nos dar, que vem dele. Né? Então, esse tempo que ele passa pastoreando, esses 40 dias aqui, é para resgatá-los definitivamente, para que eles, nós todos, nesse último dia que vai acontecer até a hora que o Senhor quiser, mas a nosso tempo, nós vivamos uma vida ressurreta. Vida ressurreta no modo de ver, de sentir, de pensar, de entender o sinal de Deus, tudo à luz de Cristo. Né? Olhar assim e falar, puxa, mas essa plataforma está errada. Né? Esse modo de pensar, a ciência está errado. A educação está sendo pensada errado. Por que eu vou ter que ensinar para as crianças que não existe homem e mulher? Como pode ser isso? Mas é religião falar que é homem e mulher. Como religião, a naturalidade do ser mostra o que é. Né? Então, não pode... Então, você perde a condição, as pessoas estão perdendo a condição de identificação dos sinais mais óbvios já. Né? Então, a política, a ciência, a teologia, eles não percebem que foi Jesus que chamou. Se foi Jesus que chamou, é nele que a gente tem que viver. Não é numa igreja. Né? Não é numa denominação, não é num gueto religioso chamado igreja em algum lugar, e ali o povo juntinho forma uma zona de conforto, e um fica incentivando o outro naquele modo de jogar com a espiritualidade.
E o pessoal acredita, porque aí um diz que é assim mesmo, outro diz que é assim, o pastor também diz, e todo mundo acredita naquilo ali, né? Não há ninguém ali dentro que passe a ter uma, vamos dizer, santa curiosidade, não dá também, né? É só por Deus, né? É só por Deus que há essa revelação, de perceber assim, mas espera aí, se Jesus me chamou, né, é a Ele que eu devo ouvir todo o tempo. A vida ressurreta é uma vida ressurreta, né? Não, irmãos, às vezes a gente junto aqui, nós todos os irmãos nas suas casas, nós aqui na casa do irmão Jaison, nós juntos assim, é uma comunhão de dádiva de Cristo, como aconteceu aqui no mar, aqui na praia, né? Diz o texto que quando os outros discípulos chegaram, eles estavam no barco também, né? O Pedro que falou, esse barco está furado, esse meu barco não está certo, eu vou pular aqui e vou nadar, e era 50 metros rasos, eles, 50 metros rasos tem na Olimpíada, né? O Pedro chegou rápido na praia, e os outros discípulos estavam vindo trazendo os peixinhos, né? Aí foram puxando a rede, chegaram lá, e quando chegaram lá, viu que havia uma preparação ali, que Jesus tinha preparado tudo. No versículo 9 diz que eles viram umas brasas, Jesus já estava fazendo um churrasquinho, preparando, né? Tinha... Hein? Estava com fome, né? Então é uma caminhada. Adiantando a coisa. Adiantando peixes e brasas e pão, peixes e pão. Aí Jesus falou assim, olha, aproveita, traz mais peixe aí, gente. Aí eles foram lá, pegaram mais peixe, Pedro foi lá, trouxe, né? E aí Jesus, lá no versículo 12, irmãos, Jesus, ele pega, ele que serve a mesa, né? Ele fala assim, comam. Isso aqui dentro do Evangelho, irmãos, dentro da palavra, é icônico demais, é significativo demais. A gente não pode ler como um bando de gente com fome. Senão você vai ver só como gente com fome. Só uma história de um monte de gente que estava comendo peixe, que estava aproveitando aquele monte de peixe, e que nem ia dar para comer 150 peixes, 153 peixes, né? Grandes. Às vezes a gente mal come meio, né? Meio peixe, né? Então, o que está acontecendo aqui é simbólico numa realidade que, vamos dizer assim, ela floresce em toda a palavra de Deus, que é aquele que serve a si mesmo. É Ele. Tomem e comam. Eu estou aqui para vocês comerem de mim. Jesus certa vez falou assim, quem não come o meu corpo e bebe o meu sangue não é digno de mim. Então ele está ofertando Ele mesmo, e é Ele mesmo que serve, né? Então essas percepções de profundidade que nós aqui juntos, a koinonia, pode ser visto por um monte de gente, como às vezes as pessoas perguntam, que igrejinha é essa, pastor Heber? Tem gente que pergunta. Que igrejinha é essa que o senhor está fazendo? Porque, afinal de contas, o senhor era para ter desaparecido há 7 anos atrás, desde 2011. O senhor não desapareceu? O que está acontecendo? Tem algum negócio estranho, né? Aí as pessoas não entendem. E aquela casa, pastor? Várias vezes perguntaram assim, é de quem? A gente ouviu essas coisas muitas vezes, né? Não caiu ainda? O senhor não foi embora? Não foi despejado? Não entendem. São perguntas de uma mente absolutamente abduzida, de uma anourese. Né? Ele olha assim, vê nós assim, pensa que é uma igreja, porque é o que tem na cabeça deles. Né? Ele não consegue ver a luz do Evangelho de Deus, a luz de Cristo. Que nós aqui e todos os que em todo lugar de fato somos de Cristo, a nossa reunião é para nós celebrarmos Cristo e comermos de Cristo. E é claro que depois, quando cada um de nós vai
percorrer os momentos nossos em que nós estamos, vamos dizer, separados, espalhados como sal, nós continuamos nos alimentando de Cristo, nas funções que não são simples funções, irmãos. Não é que, eu vou pescar. Não é isso, irmãos. Não é isso. O Senhor resgata a nós o sentido e o significado de ser. Você não está simplesmente saindo daqui, pegando um carro e fazendo teu trabalho, ou outro, estou na minha casa. Não! Nós somos um povo revestido, nós fomos feitos do céu, irmãos. Nós saímos da cruz, o nosso berço foi a cruz, né? Nós nascemos de Jesus, nós viemos do céu, é um povo celestial que tem uma missão do céu. Cada vez que tu não conseguir pensar e imaginar que a tua vida nessa terra é só para você sair de carro, vender coisa, ou ficar na casa fazendo coisa, ou indo para qualquer lugar que você imagina que você tem que ir para trabalhar, miserável homem que tu és. Paulo falou isso em 1 Coríntios, ele falou, se a nossa fé for só para essa vida, miseráveis homens que somos, os mais miseráveis de todos. Né? A palavra miserável, bom, não sei se vai dar tempo, mas ela é profunda aqui também, né? Ela tem um significado de esvaziamento de todo o sentido de vida real. Você está nivelado com aquilo que de fato não tem profundidade e não tem dimensão eterna. Não é nada. É como Jesus falou, o teu galardão tu já ganhaste. Quer dizer, aquilo que você receber daquilo que tu estás fazendo é o máximo que tu vais ter. Né? Então o Senhor quer nos levar ao amor. Mas o amor, ele passa por essa compreensão de identidade, que cada dia que nós acordamos em nome de Jesus. Vivemos em nome do Senhor, nos alimentamos dele que serve a gente todo o tempo, né? Então é esse chamado escatológico, vamos dizer assim. É o chamado último, é o chamado da eternidade, é o chamado de um sentido último. Mas isso é dado só para o povo de Deus. Ele quis resgatar isso aqui em Pedro e nos discípulos, né? Não era isso. Vocês estavam errados. Então, mas ele, para tudo ser curado, ele foi lá e serviu eles com uma profusão de bênçãos, com muita quantidade de bênção, né? Então, até que eles começaram a ser refeitos ali. No versículo 12, apresenta um momento de reflexão profunda, quando diz aqui que eles nem ousavam perguntar quem era o Senhor, porque sabiam que era o Senhor. Por que isso significa? Fala aí, por quê? Eles estão dizendo assim, nós temos tanta coisa a digerir, que nós temos que, na quietude desse momento, pensar em tudo o que o Senhor já nos deu a saber. Eu não posso perguntar mais nada, né? Eu tenho pensado muito sobre tudo que a gente tem recebido do Senhor, para que de tal maneira, às vezes as pessoas falam assim, nossa, pastor, o senhor repete um monte de coisa. Eu repito sim, né, irmãos? A gente repete o quê? Mas o que é repetir? Né? O que é dar o pão, dar o peixe, que Jesus já tinha multiplicado lá atrás 2 vezes? Por que de novo? Porque ele repetiu, né? Porque ele está ofertando grandezas que são aquelas mesmas, parece ser as mesmas, mas não eram. Né? São atos de Cristo operando em um coração que precisa dessa dinâmica, e não de quantidade de informação de teologia. Nós precisamos acessar os lugares celestiais, os lugares em Espírito, em Cristo,
E às vezes não é ficar sabendo cada vez mais, sabendo teologia, coisa nova. É vivendo aquela realidade daquele alimento de Cristo, sabendo fazer esse aconchego com Jesus, né? O amor, irmãos, o amor ele leva de fato para a intimidade. Então tem diversas grandezas de intimidade, diversas grandezas, né? A intimidade intelectual um com o outro, né? Quando se conversam com alegria. A intimidade de visão de vida, quando os dois têm a mesma visão de vida, aquela intimidade é tão preciosa quando os dois têm aquela intimidade de visão de vida, né? Marido e mulher, filhos e os pais, eles têm uma intimidade na visão de vida, a intimidade nas afeições, no carinho, né? As intimidades profundas, o amor ele leva a intimidades. Uma vez o Senhor diz na palavra dele assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, né? Então, essas profundezas da intimidade do Senhor, que o amor leva a gente, são momentos preciosos. E às vezes, quando a gente for perceber, a intimidade máxima que existe em um casal é quando eles se tornam uma só carne. E essa intimidade, irmãos, ela tem sido tripudiada por Satanás de tudo que é tipo de jeito. Mas, na santidade dessa intimidade, se você for ver, é sempre a mesma coisa. É sempre igual. Em termos humanos, pensando. Mas, irmãos, em termos de relacionamento, cada vez que se unem para celebrar o seu amor e a sua intimidade, é um momento maravilhoso de celebração, né? É claro que Satanás tenta tripudiar isso aí através de dissecação psicológica, em diversos níveis de estudos estranhíssimos, né, que marcam estudos e horas e coisas estranhíssimas, né? Mas a intimidade do casal é uma santidade de vida dada pelo Senhor. E que eles devem aprender a desfrutar dessa intimidade, querer muito. Com Cristo é assim também, né? Claro que quando tem conflitos, as pessoas parecem que começam a perder a intimidade, começam a ficar longe da intimidade, né? Então, é preciso que nós saibamos vigiar a nossa intimidade em casa, a nossa intimidade com o Senhor. Como Jesus falou em Efésios 5, grande é este mistério da intimidade. Mas eu quero que vocês compreendam que eu estou falando da minha relação com vocês. Efésios 5, né? E essa relação é eterna. E que agora é dado a vocês, desde agora, viver essa intimidade com o Senhor, né? Então, esse cuidado de servir aqui é isso. Ele está provocando neles, levando, chamando eles, kaléu, fazendo aquele kaléu para que eles se alimentem dele, né? E ele sirva a eles, né, irmãos? E aí depois, né, na outra semana, se Deus permitir a gente assim, vamos pensar um pouquinho sobre a outra parte, que aí chega naquela pergunta. Em que, né, aí depois de tudo isso aí pensado, aí Pedro falou assim, eu não quero nem perguntar mais nada. Eu quero parar por aqui e eu quero pensar. Mas, eu já falei uma vez para os irmãos, tem cristãos que não consegue pensar naquilo que o pastor de Deus falou, ou que a palavra de Deus está revelando a nós. O que ele quer? Ele quer uma mensagem nova a cada 5 minutos. E hoje tem rede social suficiente para isso. É engraçado que às vezes eu estou conversando com pessoas, é impressionante como a mente das pessoas já estão com essa aneurese. Eu estou conversando com as pessoas. Não é que quando você cita alguma coisa que você ouviu,
Isso é bom. Mas há pessoas que basta você falar uma coisa e ele já lembra do tal pastor que falou um monte de coisa sobre aquilo outro. E o outro já lembrou daqui, aí daqui a pouco já lembrou de outro. E o que significa todo esse monte de pastor ou de pregador falando esse monte de coisa daquilo que você falou e que for somar, você não falou nem 1/10 do que todo mundo falou. É como se você fosse um miserável perto daquele monte de coisa que a pessoa já sabe. Mas será que é isso a grandeza da intimidade de Deus? Essa quantidade de orgia de informação? Ou é aquele momento quando a gente tem uma reflexão profunda? Tinha um pastor, já está no céu, ele falava assim, tá naquele livro, esqueci o nome, mas ele falou assim que por não sei quantos anos, 20, tem lá mais de 20, não sei quantos anos, ele falava sobre João 3,16. Cada vez que ele chegava lá na frente do pessoal, ele falava assim, meus irmãos, vamos abrir em João 3,16. Aí o pessoal chegou uma hora que fizeram uma comissão, como sempre, faz uma comissão, né, daqueles elementos mais capacitados para fazer a inquisição contra o pastor, e chega para o pastor e fala assim, pastor, nós não estamos aguentando mais. O senhor só fala em João 3,16. Por que você só fala em João 3,16? Aí ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A turma foi... Né, irmãos? É uma loucura, esse pastor ficou louco. Né? Então, assim, umas coisas assim. Mas vamos celebrar o Senhor mesmo, se nos conformando nele, na intimidade do Senhor, e nos permitindo chegar, não querendo mais nada a não ser o Senhor. Irmão Jaison, pode trazer lá, por favor? Todos nós que estamos em todos os lugares, viu, irmãos? Cada um, nós vamos celebrar o Senhor. E que o Senhor seja sempre aquele que queiramos muito ser servidos por Ele, chamados. Hoje escrevi para os irmãos um texto, espero que vocês possam refletir sobre esse texto que escrevi, onde eu coloquei vários kaléus aqui, né? Vários kaléus. O kaléu de Jesus quer dizer chamado, né? Chamado a vivermos a sua vida ressurreta, aquele que é a ressurreição e a vida. Olha só, irmãos, a vida ressurreta, porque Ele é a ressurreição e a vida. Né? O kaléu do Senhor, que é o chamado do Senhor. Né? Oh, irmão, obrigado. Então, o chamado do Senhor é para que a gente viva nele, por meio dele, para ele. Fomos gerados corpo do Senhor. Enfim, tem várias palavras que coloquei aqui dentro dessa ideia da palavra, né? E assim que vamos agora celebrar. Tem um texto em 1 Coríntios 11 também que fala dessa celebração que nós vamos fazer agora, que Jesus deixou para a gente fazer até o dia que Ele voltar. Né? Até o dia que Ele voltar. Então nós, ao fazer isso, nós estamos celebrando o dia que Ele vai voltar. E é isso mesmo, né? Tá uma ligação direta, é escatológico isso aqui, irmãos. É o povo que diz assim, de fato, Senhor, nós fazemos isso porque estamos sabendo que o Senhor vai voltar e fazemos exatamente como o Senhor conectou a gente. Nós, juntos com a família, e o Senhor no céu, conectados na nossa celebração, como família que somos, porque é como família que subiremos. Né, irmãos? Uma maravilha. 1 Coríntios 11, Jesus falou assim, ele falou assim, tinha pessoas que não conseguiam discernir o corpo do Senhor, olha só. Né? Ele fala assim, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor,
come e bebe juízo para si. É isso, porque esse momento é isso, é o corpo do Senhor. O que existe é corpo de Cristo, mais nada. Então nós discernimos isso, e por isso celebramos, né? E ele fala assim, Paulo fala assim, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, né? É uma coisa tão simples, e deu graças, e partiu aquele pão, assim como foi feito aqui agora, e na casa dos irmãos também, e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto lembrando de mim. Que maravilha! Né? Então, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, a gratidão, a alegria, a celebração, a festa que nós estamos fazendo diante de Ti, por sabermos que o que fazemos aqui, Senhor, está reportando diretamente para a cruz, para o ato da tão grande salvação e para o dia da Tua vinda, quando o Senhor vai mandar o anjo tocar aquela trombeta e esse céu vai se abrir de um jeito como a gente não pode nem imaginar. E o Senhor vai chamar cada um de nós pelo nome e a tua família vai subir para o céu te encontrar, Senhor. Nós estamos festejando esse momento tão precioso da cruz e da tua vinda que foi deixado para nós celebrarmos agora. Nós assim fizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus pegou, diz a palavra aqui, olha que Jesus pegou o cálice e ele disse assim, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês estiverem juntos em lembrança de mim. Porque toda vez que vocês estiverem comendo este pão e bebendo deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor e a sua vinda, até então que ele venha. Que maravilha! Então, como o Senhor nos ensinou, vamos fazer. Senhor querido, eis o teu povo, Senhor, o teu corpo, fazendo como o Senhor nos tem dado a graça de assim fazer, Senhor. Abençoa-nos todos, Senhor. Sabemos que quando o Senhor abençoa, nunca é um pouquinho para cada um, mas é muito, muito, muito da tua parte para todos nós. Nós te agradecemos e precisamos muito de ti, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Pedro, querido, vamos lá, né, Pedro? Força aqui. Aqui, Pedro. Obrigado. Pedro sempre dá aquela força, né? Olha só. Lá vai ele. Obrigado. Muito bem. E assim nós vamos fazendo tchau, né? Irmãos aí. Tchau, Pedro. Tchau. Aí, Pedro, muito bem. A irmã Esther, tchau, Esther, Patrícia, irmã Patrícia também, irmão Jason, todo mundo dando um tchau. A irmã Sinésia, a irmã Nancy. E ficamos juntos, né, irmãos queridos? Em Cristo, cada um dos irmãos, onde cada um estiver. Fiquem firmes. Qualquer coisa.